Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando capítulo por capítulo do Novo Testamento. Existe um total de 260 capítulos, então no final nós vamos ter pelo menos 260 vídeos, e como comentamos em cada livro, a introdução dos livros, você vai ter mais 27 vídeos de livros que nós introduzimos do Novo Testamento. Então, no final, nós estamos calculando perto de 300 vídeos que serão comentários sobre o Novo Testamento. Assim, você vai ter uma coleção de 300 vídeos comentando cada capítulo, cada verso do Novo Testamento. Esse é um trabalho que vai levar aí um tempo para nós terminarmos tudo, mas quando terminarmos você terá esse comentário. Quem é que pode usar esses comentários? Primeiro, pessoas que querem saber mais da Bíblia. Então você pode assistir sistematicamente os nossos programas e dessa forma conhecer melhor a Bíblia. Depois, também pessoas que querem ou têm dúvidas num capítulo específico do Novo Testamento. Ao ler, você não entendeu alguma expressão, alguma parábola, e você gostaria de entender melhor, você pode acionar esse capítulo. Também, pastores, pregadores do Evangelho, estudantes da Bíblia, todos podem acessar o nosso canal e aprender mais acerca do Novo Testamento. Você também pode usar esses vídeos como meio de evangelismo. Se tiver algum capítulo que você gostou, alguma explicação, você envia para um amigo seu, você ajuda a nos divulgar esse canal, e assim mais e mais pessoas estarão se inteirando com o conteúdo do Novo Testamento. Por exemplo, Lucas capítulo 16, nós comentamos sobre o rico e Lázaro. É excelente se usar o vídeo de Lucas 16 para evangelizar alguém, para mostrar acerca da condenação do inferno e escapar, quem sabe, uma alma de ir para o inferno. Então, utilize esses vídeos como meio de evangelismo, utilize esses vídeos como estudo pessoal, utilize esses vídeos para aprender mais do Novo Testamento. Estão à sua disposição esses vídeos que nós estamos gravando. Hoje nós vamos gravar Lucas capítulo de número 18. Eu sempre dou uma introdução geral do capítulo, para você ter ideia do que nós vamos falar. Nesse capítulo 18, nós temos mais parábolas de Jesus. O Evangelho de Lucas tem mais parábolas que Mateus, muito mais parábolas que Marcos e mais do que João, porque João não tem nenhuma parábola, não é? Mas aqui, nesse Evangelho, nós vamos encontrar duas parábolas que têm a ver com a oração. Uma é de um juiz iníquo que não queria ouvir uma viúva, mas por final acaba ouvindo. Jesus vai usar isso como exemplo de nós persistirmos na oração. E a outra é a parábola do fariseu e do publicano, mostrando a forma mais correta de se chegar a Deus, que é com humildade. Depois Jesus abençoa as crianças, não é? Nós vamos ter um momento que Jesus abençoa as crianças, também isso acontece no Evangelho de Marcos e Mateus. E nós vamos ter a história do jovem rico que vem a Jesus e quer saber o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. Por último, nós vamos ter a anunciação, mais uma vez, da paixão de Cristo, da sua morte, e a cura do cego de Jericó. Muito bem, meus queridos amigos, irmãos, todos aqueles que nos ouvem, vamos então começar com esse capítulo maravilhoso das Escrituras, escrito pelo evangelista Lucas, que era um médico amado da cidade de Filipos. Vamos lá. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Note que o propósito dessa parábola é sobre o dever de orar. Deixa eu dizer uma coisa, a pessoa que é cristã, a pessoa que crê em Deus, ela não ora simplesmente por orar, ela tem o dever de orar. Todos nós
devemos orar, todos nós devemos falar com Deus. Tem gente que ora só em situações de emergência, tem outros que nunca oram. Mas é um dever do cristão de orar. Olha só, contou-lhes também uma palavra sobre o dever de orar sempre. Orar sempre. Em 1 Tessalonicenses 5,17, o apóstolo Paulo escreve: orai sem cessar. Ou seja, em todo o tempo, o crente deve desenvolver uma comunhão íntima com Deus através da oração. Jesus vai contar essa parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, nunca desista. Ah, mas eu estou orando, eu estou pedindo, não aconteceu, parece que Deus não me ouviu. Deus ouve, claro que Ele ouve. Às vezes Deus responde: espere um pouco, ainda não é a hora da sua resposta, mas a resposta vem. Deus sempre responde na hora certa, no momento certo e do jeito que Ele quer e da forma que vai trazer mais glória para o seu nome. Por isso, nós temos o dever de orar quando? Sempre. Não é sempre e nunca desfalecer. Dizendo, vamos ver essa parábola interessante. Havia numa cidade um certo juiz. Não é? Era comum nas cidades de Israel ter juízes, homens que julgavam as causas das pessoas. Não é? Havia numa certa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Interessante a história desse juiz. Não é um juiz temente a Deus. Jesus vai usar essa expressão como contraste, enquanto esse juiz é um homem que não é temente a Deus, não é? Mas, no entanto, Deus é um Deus bom. Então, nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Por exemplo, esse juiz, pelo menos isso tinha de bom. Ele não ia pelo respeito às pessoas, ele julgava, parece que corretamente, as causas. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. Uma viúva, normalmente em Israel, era uma pessoa desamparada, era uma pessoa que não tinha mais seu esposo e por isso era considerada uma mulher desamparada. E ela então ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Note que a viúva pedia que o juiz julgasse a sua causa. Parece que tinha um adversário a ela que estava se opondo, estava querendo oprimir mais ainda, e ela foi pedir. E por algum tempo ele não quis, o juiz não quis ouvi-la, não atentou, mas depois disse consigo: ainda que não tema Deus, nem respeite os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de lhe fazer justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Presta atenção, o juiz decidiu ouvir a causa da viúva, e Jesus vai falar isso. Não foi porque ele temia a viúva, não foi porque ele queria se compadeceu da viúva, não. Ele só julgou a causa dela por uma coisa, por causa da importunação da viúva. Por causa que ela continuava vindo dia após dia, dia após dia, atrás daquele juiz. E ele falou: olha, ainda que eu não temo a Deus, não temo aos homens, vou julgar essa mulher para que ela não me importune mais. Então aqui a parábola é acerca da importunação, ou seja, da insistência. Se esse juiz que é iníquo atendeu a mulher, imagine Deus que é justo, que é um Deus amoroso, como não vai nos atender devido à nossa insistência? Não é? Então, o que a parábola ensina é a insistência, é nunca desistir de orar. Ah, mas eu estou orando, Deus ainda não respondeu. Continua suplicando, continua pedindo. Por isso que algumas igrejas é comum fazerem campanhas, não é? 7 dias, 10 dias, 10 semanas, enfim. Por quê? Por causa da insistência, nós cremos que uma hora Deus atende. Na verdade, Jesus vai dizer que Deus é até mais rápido para atender do que o juiz, não é? Olha só, verso 7, versos 6 e 7. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. É o próprio Jesus que está dizendo que o juiz é injusto. Ouvi o que diz o injusto juiz.
e Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Então aqui é um contraste. Veja bem, Jesus contou essa parábola mostrando que o juiz era injusto, mas que Deus é justo. Não é? Um contraste. E se o juiz que era injusto ouviu a viúva e atendeu, imagine Deus que é justo, não é? Ouviu o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles. Está vendo? Ainda que tardio. Muita gente tem pensado, Deus está chegando, está demorando para responder, não é? Deus nunca chega tarde, Ele chega na hora certa, não é? Ele chega no momento certo, Ele chega no momento que traz mais glória para o nome dEle. Então, Jesus mostra que se o juiz é iníquo, atendeu a viúva por causa da importunação dela, quanto mais Deus, que é justo, como não fará justiça aqueles que clamam a Ele dia e noite, não é? Não é só clamar de dia, também temos que clamar à noite, ou seja, orar sempre, de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, não é? Tardio no nosso relógio, no relógio de Deus, o tempo é sempre certo. Digo-vos que depressa, eu gosto da parte que Jesus fala, digo-vos que depressa, Deus tem mais pressa em atender a nós do que o juiz tinha em atender a viúva, e ainda que o juiz a atendeu. Então digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Novamente, esse verso fala da vinda do Filho do Homem e da importância de nós mantermos fé. Só persiste em oração quem tem fé. Não é? A pessoa que não tem muita fé, ela ora uma, duas vezes, Deus não vai responder. Desiste. E porque desiste, às vezes não alcança. Mas é importante, a fé é persistir. A fé é continuar crendo, mesmo contra as circunstâncias, é continuar vendo e crendo no invisível. Isso é a fé, não é? A fé não depende daquilo que você vê, depende exatamente do que não vê. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É uma pergunta que Jesus faz, se nós vamos continuar fiéis, ou se vamos manter nossa fé em Deus, ainda que todos deixem de acreditar em Deus, ainda que todos voltem as costas para Deus, mas nós mantemos a nossa fé viva, a nossa esperança eterna que temos em Cristo Jesus, para que quando vier o Filho do Homem, possa pelo menos achar em nós fé. Porventura, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. É importante que nós nos mantemos com a fé. Orar sem cessar, orar persistentemente, orar sem desfalecer, mostra a nossa fé. E talvez essa é a razão, porque às vezes Deus demora um pouco para nos responder, para ver se nós continuamos firmes, fiéis, pedindo, suplicando, persistência. Eu gosto de usar o exemplo da criança. A criança pede, até conseguir. Quando ela pede, e os pais às vezes não atendem, ela começa a chorar, não é? Para até ela conseguir. Já tem até um ditado que diz que quem não chora não mama, não é? A criança, quando quer mamar, ela chora até a mãe dar a criança de peito, ainda a mãe dar-lhe de mamar. Então, presta atenção. Se nós insistimos e continuarmos insistindo, Deus vai nos ouvir. Muitas vezes a nossa fé é testada na persistência da oração. Muito bem, Jesus vai contar agora outra parábola, também sobre oração, mas essa parábola é um pouco diferente. Ela mostra a forma correta de nos achegarmos a Deus e a forma incorreta de orar. Porque tem gente que pode orar e ora de forma incorreta, e a oração pode às vezes até ser uma afronta a Deus, como a desse fariseu aqui que vai orar, e o publicano. O publicano é uma pessoa que exercia cargos públicos, normalmente trabalhava para o Império Romano, cobrando impostos. Os cobradores de impostos eram chamados de publicanos, porque faziam cargos públicos, não é? E por isso era odiado pelo seu próprio povo, os judeus, não é? E eram considerados publicanos
pecadores, enquanto os fariseus eram considerados santarrões da época, não é? Aqui Jesus vai mexer com os fariseus e vai mostrar também para cada um de nós a forma correta de orarmos e buscarmos a Deus. Presta atenção, a parábola também sobre a oração. Na primeira, ensina a insistência da oração. Na segunda, vai nos ensinar a forma correta de nos chegarmos a Deus. Presta atenção. Disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo. Tá vendo? Esse é o problema, a autoconfiança. Crendo que era justo e desprezava os outros. Então, note que essa parábola tem um outro propósito. A primeira, ele conta sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Na segunda parábola, Jesus fala sobre aqueles que estão confiados em si mesmo, crendo que eles são justos e estão desprezando os outros. Presta atenção, a nós não devemos nunca desprezar quem quer que seja. Não importa qual é a posição que você tenha, não é? Você pode estar numa posição elevada perante os homens, não é? E se sentir melhor que as pessoas, mas no fundo, ninguém é melhor que ninguém. Outra coisa, a vida é uma roda gigante. Às vezes você pode estar lá em cima, mas a vida dá voltas. E aí você vem para baixo. Então, quando você estiver lá em cima, não despreze os que estão embaixo, porque a vida dá volta. Aí de repente você está embaixo e os outros estão em cima, e porque você desprezou, eles vão se lembrar do momento que você desprezou eles, não é? Então, a nós não compete fazer acepção de pessoas, não compete fazer ou nos achar mais importante que ninguém, porque na verdade não o somos. Somos todos iguais diante de Deus, não é? Aos olhos divinos, todos somos iguais. Alguém pode ter sido mais abençoado, favorecido por Deus, e note a palavra que eu uso, favorecido, porque é graça e é favor, às vezes imerecido, por Deus, numa área, e não se julgue melhor que ninguém, não é? Aqui alguns confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. E aí Jesus vai usar o exemplo novamente da oração. Vamos entender. 2 homens subiram ao templo a orar. Um fariseu e o outro publicano. Aqui outro contraste. Fariseu, que se considerava um homem religioso, que praticava a lei de Deus. Publicano, que era considerado na época um pecador. Mas os dois vão ao templo para orar. Era comum entre os judeus no templo orarem na hora do sacrifício da manhã, e outras vezes oravam na hora do sacrifício da tarde. Eles faziam o sacrifício pela manhã e sacrificavam animais à tarde no templo, e era comum o povo ir orar na hora do sacrifício ou na hora da queima de incenso, como começa o Evangelho de Lucas, quando Zacarias queimava incenso no primeiro capítulo, o povo do lado de fora orava. Então era comum no sacrifício da manhã, no sacrifício da tarde ou na queima de incenso, o povo ir ao templo para orar. 2 homens subiram ao templo para orar. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Note que o fariseu não falava exatamente alto, mas consigo mesmo ele orava dessa maneira. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Olha a arrogância em se julgar melhor que os outros, não é? A parábola é sobre isso. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. O que ele era diferente dos outros? Não é? Que, aliás, o que um ser humano é diferente do outro? Ninguém é diferente de ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, não é? Pode ser aos olhos humanos, mas não aos olhos divinos. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Vamos ver aqui que ele se julgava melhor. Roubadores, injustos, ele se considerava justo, considerava honesto. Adúlteros, ele se considerava fiel à sua esposa. Nem ainda como esse publicano. Pronto, não é? Ó Deus, graças te dou, como não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Agora ele vai lembrar a Deus o que ele fazia, não é? Verso 12.
jejum 2 vezes na semana. Era comum entre os judeus jejuarem no sábado, que era o dia de descanso, então muitos jejuavam, e outros jejuavam também na quarta-feira. Esse homem fazia jejum 2 vezes, possivelmente na quarta e no sábado, não é? Jejum 2 vezes na semana. Dou os dízimos de tudo quanto possuo. Tem gente que diz que a palavra dízimo não aparece no Novo Testamento, precisa ler mais o Novo Testamento. Lucas 18:12, esse homem era dizimista, ele diz: dou os dízimos de tudo quanto possuo. Um judeu, corretamente, que dizimava, não é dízimo que significa 10ª parte de tudo aquilo que se ganha e se produzia, se plantava o trigo, 10ª parte era do Senhor para entregar no templo. Era um homem fiel, pelo menos no dízimo. Dou os dízimos tudo quanto possuo, não é? Então ele estava lembrando Deus o que ele fazia, que ele jejuava, que ele dizimava. E note que ele está confiando nos seus jejuns, nos seus dízimos, como maneira da sua justificação. O publicano, porém, estando em pé, de longe, note que o publicano nem sequer se aproximava, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Olha a atitude de humildade desse, de reconhecimento da sua verdadeira necessidade de Deus. Nem queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito. E o fato de bater no peito estava mostrando contritamento, estava mostrando que ele estava arrependido. Batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E veja a oração do publicano, veja a oração do fariseu. A do fariseu se achava melhor que os outros. E é isso a parábola. Confiava em si mesmo, desprezava os outros. A do publicano, ele não está preocupado com o fariseu, ele não está preocupado com o seu vizinho, ele está preocupado com ele mesmo. Ó Deus, tem misericórdia de mim. O publicano orava: os demais homens são roubadores, os demais homens são injustos, os demais homens são adúlteros, ninguém presta, só ele prestava. Esse aqui não está preocupado com o que os demais fazem. Se são roubadores, se são injustos, se fazem tudo. Ele está preocupado com ele. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Você está entendendo a forma correta de orar? Quando eu vou orar, né, a não ser que eu esteja orando para que Deus abençoe outra pessoa, ou para que Deus enxugue dos olhos as lágrimas do outro, com compaixão pelo outro, na hora de orar eu não tenho que estar preocupado se os homens estão roubando, se são injustos, são adultos. Isso é problema deles. Eu tenho que preocupar comigo. Essa é a parte importante. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Não é? Olha a atitude de oração desses 2 homens. Então Jesus está nos ensinando que na oração tem que ter insistência, e quando a gente chega diante de Deus, a gente tem que orar pelos nossos próprios pecados, pedir perdão pelos nossos próprios pecados. Não está preocupado se o outro é roubador, adúltero ou injusto. O problema é do outro, o outro que vai dar conta com Deus. Você vai dar conta com você, é o que eu digo para todo mundo. Não perca tempo falando da vida dos outros. Quando você chegar diante de Deus, você não vai dar conta da vida dos outros, você vai dar conta da sua. Olha o publicano, a atitude correta, atitude de humildade. Quando a gente ora, temos que ser humildes. E atitude de preocupar com o seu próprio pecado. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Olha o próximo verso. Digo-vos, de Jesus que está dizendo, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. E aí vem a grande lição da humildade, que Jesus diz, presta atenção, de que esse, aquele que se humilhou, pediu misericórdia, o outro orou, mas não falou nada. O outro orou, dando graças a Deus, porque ele não era como os demais, roubadores, injustos, adúlteros, mas não falou nada. Lembrou Deus o que ele fazia, jejum 2 vezes, falou, jogou palavras ao ar. Esse aqui orou em estado de contrição, em estado de humilhação, em estado de confissão dos seus pecados, vai obter resposta.
não é? Jesus diz, digo-vos que esse deve ser justificado para casa e não aquele. Aquele foi lá no templo, orar e jogar palavras ao ar e não resolveu nada. Porque qualquer, Jesus vai dizer, qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. Está entendendo? O outro estava se exaltando, ia ser humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, o publicano teve a atitude correta, será exaltado. Então, o que Jesus ensina sobre oração nessas duas parábolas? Primeiro, persistência, nunca desista. Segundo, lição de humildade, lição de pensar nos seus próprios pecados, deixa dos outros para lá, se arrepende dos seus próprios, chega diante de Deus em estado de humildade, de contrição, não julgando os outros, como o outro chegou, não dizendo para Deus as coisas boas que você faz, porque Deus sabe, não é? Mas pedindo sim a Deus perdão pelos seus pecados, pelas coisas erradas que você faz e eu faço também, todos nós, não há homem nenhum que não peque. Então temos que lembrar de nosso pecado. Não sei porque as pessoas perdem tempo falando mal da vida dos outros, como se elas fossem melhor. Ninguém é melhor que ninguém. Todos temos pecado. Talvez o pecado do outro não é o meu, mas e daí? Eu tenho que pensar no meu, não do outro, não é? Então cada um de nós tem que se humilhar diante de Deus, reconhecer nossos próprios erros, reconhecer nossas próprias faltas, reconhecer nossas próprias falhas. E quando formos orar, sempre, 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 chega a Deus, em primeiro lugar, pedindo perdão dos seus pecados. Porque uma vez que Deus perdoa, sua oração é ouvida. Agora, se eu atentar, como diz o Salmo 66, verso 18, se eu atentar para a iniquidade do meu coração, eu clamarei e Deus não me ouvirá. Então, presta atenção nisso. Cuidado. Mas chegue a Deus sempre pedindo perdão. É isso que ensina a parábola do fariseu e publicano. Ensina também que nós não devemos confiar em nós mesmos. Ensina também que não devemos desprezar a ninguém. Ensina que não devemos nos exaltar, mas sim nos humilhar. Que coisa tremenda que essa parábola ensina. Você pode até pegar aí uma ideia para um sermão seu, se você quiser. Não confie em si mesmo, não despreze os outros e não se exalte, não é? Confie em Deus, olha, não confie em si mesmo, confie em Deus. Não despreze os outros, não faça acepção de pessoas, não é?